Hoje eu estarei aqui para falar com vocês sobre essa obra maravilhosa, chamada Quest Supremacy, e que na minha opinião é muito boa. Já que muitos até mesmo na escola sofreram também, né, velho? Mas chega de enrolação e bora ver as aventuras dele. Já começa com 3 caras falando que os webtoons estão muito chatos ultimamente. E o que vocês acham disso? Vocês concordam ou vocês não concordam sobre essa opinião deles? Comenta aí. Esse Mohawk que eles estavam conversando era sobre bullying. E eles começam a falar que aonde que eu ia encontrar esse tipo de bullying nesses dias de hoje, né? Mas aí entra o nosso protagonista que está vigiando para eles. E aí descobrimos que o nome do protagonista é Kim So-hyun e ele não está vigiando, está sofrendo bullying. Já que esses 3 que estão pitando uma forçaram ele a observar para ver se nenhum professor vinha. Meio que dão uma surra no prota e largam ele deitado lá, todo surrado e sujo. É então que o nosso prota começa a ter pensamentos meio adversos. E é então que ele começa a lacrimejar pelos olhos, começa a se perguntar onde as coisas começaram a dar errado na sua vida. E é então que ele começa a comparar sua própria vida com a de personagens de Webtoon, considerando que ele ficou mais forte com recompensas de missões, etc. E quando ele está deitado, ele começa a gritar muitas e muitas vezes essa palavra lendária chamada janela de missões. Ele começa a gritar janela de missões, janela de missões e janela de missões. Mas então se sente e percebe que ele não está em uma web novel e que provavelmente isso nunca acontecerá com ele. Até que ele enxerga a famosa. Isso aí que vocês acabaram de ver, o cara ganhou a janela de missões só por ficar gritando assim, velho. Então agora você já sabe, né? Antes de ir dormir ou antes de, sei lá, levantar ou acordar, e logo na hora de acordar ou ir dormir, tu já começa, né? Quero dinheiro, quero dinheiro, quero mais dinheiro. Eu tô só zoando, tá? Não faço isso não, senão seus vizinhos aí do lado vão achar que estão tentando assaltar as casas de vocês, tá? Mas prosseguindo aqui, de volta pra nossa história, o Prota tá meio louco da cabeça, ainda não adquiriu a informação de que ele ganhou a janela de missões. E logo que ele já mostra ela, já mostra que ela já tá atualizando e já tá se iniciando na loucura mesmo. Mas o nosso Prota não esperava que a partir desse dia, nada mais seria igual para ele. E logo após isso já corta pro nosso Prota na escola depois daquele acontecimento louco do outro dia. Então o nosso protagonista começa a explicar que na escola existem 2 tipos de pessoas, as pessoas ativas e as pessoas nativas. E o Prota fica feliz com isso porque em vez de chamarem ele de perdedor, é a chance de chamarem ele de forasteiro. O que convenhamos, não sei se é bom ou se é ruim, né? Mas se ele prefere, é ele que prefere, não nós. Mas então ele decide voltar a focar na janela de missões para ver o que ele consegue fazer nela. E mesmo não sabendo se iria funcionar ou se ele estava ficando louco, ele decidiu testar ela para ver se funcionava mesmo. E então quando ele cria coragem para apertar o botão, algo incrível acontece. Ele acaba ultrapassando a janela de sistema e aperta na barriga dessa gostosa, digo, dessa aluna colega dele. E ele acaba tomando um tapa na cara de estralar as beiças. E daí ela meio que acaba mandando o nosso prota ir comprar, sei lá o que que é, uma bebida pra ela, porque ela tá com as pernas cansadas. Ela disse que tem bastante seguidor por causa das pernas dela. E não seria nada bom pro protagonista se ele não fosse, que senão ela ia fazer maldades com ele sobre mais bullying. Mas então nosso prota acaba levando um encontrão do cara que tava fazendo bullying com ele no dia passado. E então, já caído no chão, nosso prota olha pra ele com cara de raiva e diz que vai denunciar todos eles. Mas então o gordo dá uma olhada pra ele e volta com uma cara assustadora. Então já corta para a casa do prota, onde ele está discutindo com sua mãe. Mas enquanto discute com sua mãe, ele sabe que ele tá pedindo desculpa pra ela, mesmo estando brigando com ela, sendo que ela não tem culpa de nada. E enquanto ele continuava discutindo com ela, por dentro ele só conseguia pedir desculpa por estar gritando com ela. Que triste, não é, meus amigos? Quantas vezes nós fazemos isso mesmo sem nós percebermos? Então, e mais ainda quando a gente vê isso num desenho, né, velho? E então ele deita na sua cama triste porque não consegue contrariar os vagabundos de sua escola e por ser assim com sua mãe. Então ele aproveita que está sozinho e tenta usar a sua janela de missões. Então o sistema atualiza e mostra que está iniciando e quando ele completar uma missão ele receberá um cartão. E então do nada atualiza a missão de tutorial e a primeira missão dele é pedir desculpa para sua mãe. E é então que o sistema explica que as recompensas que ele pode receber são cartões de bronze, prata e ouro. Mas antes do sistema terminar de dizer pra ele, ele só fala que não tá nem aí pra isso. Fala, posso vender o cartão? Meu Deus, cartão de ouro vai dar um lucro muito bom pra mim, velho. E é então que ele vai correndo até sua mãe e pede desculpa pra ela por ter gritado com ela antes, assim completando a missão do sistema.
E assim, completando a missão do sistema, ele fica muito feliz. Então o sistema diz que ele ganhou um cartão de ouro como recompensa por pedir desculpa e concluir a missão do tutorial. Então o Prota volta para o quarto e pensa se consegue vender este cartão de ouro, mas ele não sabe como pegar, então ele pensa em dizer revelar cartão, e na hora que ele diz revelar cartão, acontece o impossível. Alienígenas entram no quarto do Prota e tentam abduzi-lo. Obviamente que essa brincadeira acontece, que é revelado a carta por ele, por isso que dá todo esse brilho na tela. E é uma carta chamada Cresça 3 centímetros de ouro, você crescerá 3 centímetros de altura, ou seja, muito bom, velho. Então aparece que o Prota está usando essa carta na hora mesmo já. E daí o Prota começa a ficar louco porque funciona mesmo, ele começa a pular e gritar de alegria. E daí meio que mostra o risco na parede que eles fazem para marcar a altura e mostra que ele cresceu mesmo. Então nosso Prota olha pra janela de missões e fica animado porque ela funciona mesmo. Aí o Prota fala logo, ainda bem que eu me desculpei com ela, mas logo após ele falar isso, tem o soco no estômago logo que ele sente, porque ela pede desculpa também. Ele até estranha, daí a mãe dele manda ele se sentar pra comer logo e ele diz que entende, porque ele nunca se desculpou com a mãe dele. E aí passando pro próximo dia, ele até vai mais feliz pra escola, chegando até mesmo a agradecer o sistema. Mas gurias até reparam nele por ele ter ficado mais alto, e até reparam se ele não tá usando salto ou alguma coisa assim, tipo, what the fuck, velho. Mas enfim, o sistema aparece e dá outra missão para o Prota, essa dando como recompensa 2 cartões, um de ouro e um de prata. Mas aí que mostra qual que é a missão que dá essas recompensas, aí o Prota tá lascado, porque é beijar a Baek Shaerin. Mas infelizmente esse foi o fim do capítulo, e se você quiser que eu traga a obra inteira aqui, que já está finalizada, é só comentar aí que eu trago um capítulo maior na próxima talvez.